Olá pessoal, me chamo Ana Caroline, sou do sétimo ano e hoje vim falar um pouquinho sobre os poríferos. Os poríferos, popularmente chamados de esponjas, são animais, isso graças à estrutura corporal. Os poríferos vivem fixos em um substrato como rocha, concha, madeira, areia, lama ou coral, e podem viver isolados ou em colônias. A maioria é marinha, água salgada, mas algumas espécies habitam ambientes de água doce. O termo porífera provém do latim e significa, portanto, de poros, em referência aos poros que esse animal apresenta em seu corpo. Apesar de apresentarem formatos variáveis, os poríferos têm uma estrutura de corpo semelhante. Os poríferos apresentam coloração variada, diversidade de formas e podem alcançar mais de 1 metro de comprimento. A parede do corpo dos poríferos apresenta poros pelos quais a água entra no corpo do animal. Na parede do corpo dos poríferos existem espículas, estruturas formadas por substâncias minerais que participam da sustentação do corpo desse animal. Na parte superior do porífero há uma abertura chamada ósculo, por onde a água sai do corpo do animal. A cavidade oca presente na parte interna do corpo dos poríferos chama-se átrio. A cavidade interna do átrio é revestida por células flageladas, denominadas coanócitos. Ao movimentar o flagelo, essas células criam fluxo de água. Assim, a água que entra pelos poros é direcionada até o ósculo. Diferentemente da maioria dos animais, os poríferos não apresentam tecido. No entanto, eles possuem organização celular, o que permite que suas células tornem especializadas em determinadas funções. O fluxo de água no corpo dos poríferos é essencial ao funcionamento adequado do organismo e à nutrição, respiração, excreção e reprodução desses animais. Os poríferos filtram alimentos presentes na água, as partículas alimentares em suspensão no ambiente, como o plâncton unicelular e as bactérias, são filtradas pelos coanócitos e digeridas no interior das células, digestão intracelular. Existem espécies de poríferos carnívoros que se alimentam de pequenos crustáceos. As trocas gasosas nos poríferos ocorrem durante a entrada e a saída de água no corpo desse animal. Quando a água entra pelos poros, o gás oxigênio nela dissolvido é captado pelas células. Já quando a água sai, o gás carbônico é transferido das células para a água, que é eliminada do corpo. A excreção ocorre de maneira semelhante às trocas gasosas, ou seja, a excreção é liberada na água e eliminada por meio extenso, por meio do fluxo da água. Reprodução dos poríferos. Os poríferos apresentam reprodução assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, um broto se desprende do indivíduo e se fixa em outro local, dando origem ao novo porífero. Um broto se forma externamente no porífero. O broto se desprende do porífero e se fixa no substrato. O broto fixado no substrato se dissolve e dá origem ao novo porífero. Na reprodução sexuada, ocorre a troca de gametas entre os indivíduos e a formação de um zigoto, que
que vai se desenvolver em uma larva. Essa larva nada à procura de um substrato adequado, no qual se fixa e se desenvolve, dando origem a um novo indivíduo. Os espermatozoides produzidos por um porífero são liberados no ambiente. Esses gametas nadam até o outro porífero da mesma espécie e entram nele através do ósculo, fecundando os óvulos. O zigoto, formado pela fecundação dos ovos, desenvolve-se e dá origem a uma larva. Essa larva deixa o interior do porífero através do ósculo e se fixa no substrato. No ambiente, a larva se desenvolve e dá origem a um novo porífero. A maioria dos poríferos é hermafrodita, ou seja, apresentam órgãos reprodutores masculino e feminino no mesmo indivíduo. Entretanto, as gametas masculinas e as femininas são reproduzidas em períodos diferentes. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os quinidários. Os representantes desse filo apresentam formas e tamanhos variados. Podem viver isolados ou em colônias e alcançar vários metros de comprimento. De acordo com a estrutura do corpo, os quinidários podem ser do tipo pólipo ou medusa. Os pólipos são animais cilíndricos com a boca voltada para cima e que podem viver fixo ou ter vida livre. Já as medusas têm a forma que lembra um sino ou guarda-chuva e, em geral, vivem em livres ambientes. O corpo dos quinidários é gelatinoso e apresenta uma cavidade interna que se liga ao meio externo por meio da boca. A boca dos quinidários é revestida por tentáculos que se localizam na borda do sino ou ao redor da boca, auxiliando na defesa desses animais e na captura de alimentos. A parede do corpo dos quinidários é revestida externamente pela epiderme. Alguns quinidários podem causar queimaduras. Essa capacidade está relacionada à presença de quinidócitos na epiderme desses animais, principalmente nos tentáculos. Os quinidócitos são células especializadas na captura de presas e defesa dos quinidários. Cada quinidócito possui uma cápsula chamada quínida, preenchida com fluidos e com um tubo invertido. Quando o quinidócito é estimulado, o tubo é estendido para fora da cápsula e penetra no tecido da presa. Após romper o tecido da presa, são liberadas substâncias nocivas, que podem paralisá-la. As substâncias produzidas pelos quinidócitos podem imobilizar as presas, que são capturadas pelos tentáculos e direcionadas até a boca. Após passar pela boca, o alimento é encaminhado à cavidade interna, onde algumas células especializadas liberam substâncias que digerem esse alimento. Os nutrientes são absorvidos e as partículas restantes são digeridas dentro da célula. Ou seja, a digestão é extracelular e intracelular. Como os quinidários não possuem ânus, partículas são aproveitadas e produtos de excreção do animal são eliminados pela boca. Já as trocas gasosas dos quinidários são realizadas por células específicas que retiram o gás oxigênio da água e eliminam o gás carbônico nela. Reprodução dos quinidários. Dependendo da espécie, os quinidários podem se reproduzir de maneira sexuada, assexuada ou por alternância de gerações. Na reprodução sexuada, os espermatozoides de um indivíduo fecundam os óvulos de outro, formando o zigoto. Em algumas espécies, o zigoto se desenvolve em um outro indivíduo, enquanto em outras ele origina uma larva que se desenvolverá em um novo indivíduo.
reprodução assexuada, formam-se brotos que se desenvolvem em outros indivíduos. Esses indivíduos se desprendem, fixam-se no substrato e se desenvolvem em um novo indivíduo.